Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 12. Versículo 12. Quem encontrou, diga eu. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois gravetos. Apanhei dois gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faça conforme a tua palavra, porém faça dele primeiro para mim um bolo pequeno e me traga aqui, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Curve a sua cabeça. Deus, tu és santo, tremendo, maravilhoso, poderoso. A palavra do Senhor tem resposta para tudo, para todas as nossas perguntas. A palavra do Senhor tem a resposta. E além disso, quando clamamos, o Senhor é o Deus que responde. Quando pedimos, o Senhor é o Deus que dá. Quando batemos, o Senhor é o Deus que abre. Quando procuramos, o Senhor é o Deus que nos faz encontrar. E nessa noite o teu povo quer pedir, o teu povo quer bater, o teu povo quer procurar. Nós queremos o fortalecimento que só vem da parte do Senhor, o renovo, a sabedoria que desce do alto, a direção que só o Senhor pode dar, porque o Senhor sabe onde é melhor para a gente estar. Pai, fala conosco, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar. Voltamos para Elias. Elias, aquele que vai se posicionar. Que atitude, não é? Você consegue entender que nessa época tinham mais profetas ali? Você consegue entender que no capítulo, depois desse, que foi o que lemos no momento do ofertório, só Obadias vai esconder 100 profetas? Obadias esconde 100 profetas no capítulo 18. Mas onde é que estavam esses 100 profetas no capítulo 17? Se a gente for mais à frente, depois daquela crise emocional que Elias teve, pediu a Deus a morte, deitou debaixo de um zimbro no deserto, depois caminha 40 dias e se enfia dentro de uma caverna, Deus vai até ele e pergunta: o que fazes aqui? Elias vai questionar, e ele fala por 2 vezes com Deus a mesma coisa. Ele vai dizer: Senhor, tenho sido zeloso em extremo com a tua obra, e olha o que está acontecendo, só eu fiquei. Aí é o próprio Deus quem vai dizer para Elias que não ficou só ele. Deus vai dizer para ele: ô Elias, eu deixei ficar 7.000 joelhos que não se dobraram e que nem beijaram a Baal. Tem só você não, Elias, tem outros profetas, tem mais gente. Então não é um pensamento nosso que haviam mais profetas ali. Aí agora já passa a ser uma afirmação do próprio Deus. Se a gente ficasse só com o texto que lemos anteriormente, em que diz que Obadias escondeu 100 profetas, se ficássemos só com aquele texto, poderíamos pensar assim: mas será que era profeta mesmo? Porque se era profeta mesmo, por que não aparecem? Se era profeta mesmo, por que não se posicionam? Se a gente ficar só com aquele texto, a gente poderia pensar: eu acho que não era um profeta coisa nenhuma, eu acho que fingiam que era, mas não eram não. Mas aí já é o próprio Deus quem vai afirmar: eu deixei 7.000 que não se curvaram e nem beijaram a Baal. Então, se Deus está dizendo que na época de Elias tem mais profetas, é porque tem mais.
Mas onde estão? Tem mais, mas estão fazendo o quê? Porque não adianta ser e não fazer. Você está entendendo? Ou não? Não adianta ser e não fazer aquilo para o qual foi chamado a ser. Tem profeta, mas cadê a voz deles? Tem profeta, mas cadê a atitude deles? É como se ter um marido dentro de casa e ele não fazer o papel de homem. Como se ter uma esposa ao lado, mas quando precisar, onde é que foi parar? Se ocupar um lugar, mas não exercer o que se espera no lugar que se ocupa. Tem mais profetas, mas eles estão profetizando? Tem mais profetas, mas o que eles estão fazendo? Se conformando? Eles estavam adorando a Baal? Não. Eles estavam levantando o altar para Azera ou para Astarote, os outros demônios? Não. Mas apesar de não estar fazendo para Satanás, também não estavam fazendo o que deveriam para Deus. Eu sei que quem está aqui, por exemplo, não está mais fazendo para Satanás. Quem sabe até um dia fez. Mas o fato de não estar mais fazendo para Satanás, não significa que também está fazendo para Deus. De repente você não está fazendo para ninguém. De repente você não está posicionado onde deveria. Ah, mas eu sou. Mas sem exercer o que nasceu para ser? É só no nome? É só no título? É só no rótulo? Eu sou o marido. É verdade? É verdade isso que é? Será que é mesmo? Eu sou esposa. Será que tem sido? Eu sou filho. Será? Eu sou chamado por Deus. Cadê? Deus me levantou. Estou vendo? Está nítido isso? Está exercendo? Ou será que está escondido por detrás de alguém? Está escondido aonde? De que matéria, afinal, Elias é feito? Elias é de aço? De ferro? Elias tem o quê? Veia ou circuitos? Elias tem sangue ou tem óleo nos canduítes? De que Elias é feito? Elias é feito da mesma matéria que você e eu. Elias serve ao mesmo Deus que você e eu. Elias acredita na mesma coisa que você e eu. Agora, se eu acredito, não me posiciono, por quê? Porque se tem mais profetas, onde é que eles estão? Não adianta ser sem exercer. Olha para alguém e diga assim, ó, você é. Então faz alguma coisa acontecer. É ou não é? Nasceu para ser ou não? Foi levantado por Deus ou não? Deus te trouxe e te posicionou em algum lugar ou não? Porque onde Deus te colocou é ali que você tem que fazer o que precisa ser feito através de você. Espera aí. Então quer dizer que é um mordomo que tem que dar conta de 100 profetas. O mordomo vai ter que esconder 100 profetas. Então 100 profetas vão se esconder de Jezabel. Então 100 profetas são profetas, mas só no nome. Porque aparece um profeta, um só, levanta a voz na frente do rei e diz, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel, e nem orvalho vai cair. Que coisa! Elias chega diante de Acabe, e ele vai falar, liberar uma palavra, e ele tem a certeza que Deus está com ele. Ele tem a certeza que o Senhor está na vida dele. Como assim? Que olha o que ele vai dizer para Acabe, no capítulo 17. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Quem sabe até hoje você pensou que Elias ficou revoltadinho com o que estava acontecendo em Israel e disse assim, vou lá bater de frente com Acabe.
Quem sabe até hoje você pensou, se Elias era dos meus, nervosinho, que chegava para resolver. Não. Elias tem uma coisa que nós precisamos ter, o quê? Olha a certeza que ele tem: vive o Senhor, Deus de Israel, diante de quem eu estou. O que Elias está dizendo é o seguinte: Deus está comigo. Eu me levanto porque Deus está comigo. Eu exerço o meu chamado porque Deus está comigo. Eu faço o que precisa ser feito porque Deus está comigo. Eu me posiciono contra isso porque Deus está comigo. Eu cumpro aquilo para o qual Deus me chamou porque Deus está comigo. Vive o Deus de Israel, perante em cuja face estou. O que ele está dizendo é o seguinte: eu estou diante de Deus, e o Deus diante do qual eu estou não quer que eu me esconda, não quer que eu fique dentro de uma caverna trancado. O Deus diante de cuja face estou quer que eu me posicione. Então, se eu sou, eu vou fazer aquilo que eu sou chamado para ser. Adianta ser e não ser o que Deus quer que você seja? Adianta ser só de nome? Adianta dizer tenho uma família, mas não ser família? Adianta dizer tenho um chamado, mas ficar olhando para mim aqui todo culto, só recebendo? Bom, Elias não fez assim. Elias chega e diz: em cuja face estou, o Deus em cuja face estou, vive ele, que não vai chover e nem orvalho vai cair. Ele sabe diante de quem ele está. E se eu sei diante de quem eu estou, eu não preciso ter medo de nada. Se eu sei diante de quem estou, eu vou enfrentar o que precisa ser enfrentado, e o meu Deus vai me honrar naquilo que eu fizer. Ele sabe disso, ele se posiciona, diz que não vai chover, Deus fecha o céu, e logo na sequência, Deus chega para Elias e diz assim: ó, vai, esconde-te no Querite que está de frente do Jordão. Eu já ordenei a corvos que te sustentem. Você conhece isso, eu já preguei aqui várias vezes. Eu já ordenei a corvos que te sustentem. Elias vai, se esconde no Querite que está de frente do Jordão. Ele bebe da água do ribeiro do Querite, água fresca tem ali para ele, e os corvos vêm trazer o alimento. Os corvos vão trazer para Elias pão. Até aí tudo bem, porque o pão não faz parte do cardápio do corvo. Mas o texto também vai dizer que os corvos vão trazer para ele carne. Trazem o quê? Carne. Aí já complica, porque corvo come carne. E é interessante, a carne que está destinada a Elias, o corvo não come. O corvo só traz. Está entendendo, irmão? Corvo come carne, mas de onde partiu a ordem para o corvo? Quem deu a ordem disse assim: ó, não mexe porque é dele. Está entendendo? Não. Eu vou desenhar para você entender. Apóstolo, por que o corvo não comia essa carne, visto que a carne faz parte então do hábito do corvo comer? Corvo come carne, mas essa carne aqui os corvos não comem. Por que é que os corvos não comem essa carne? Porque quem deu a ordem foi Deus. Você acha que o corvo não queria comer essa carne, irmão? Queria. Você acha que o corvo, você não está sentindo o cheirinho da carne, doido para dar umas bicadas na carne e devorar aquela carne? O corvo está querendo comer aquela carne, mas quem mandou o corvo levar a carne para ele está dizendo: você não come, corvo, dessa carne. Estou entendendo não? É que podem até querer pegar o que é teu, mas Deus já falou: não pega, não toca, não come, não é teu, é dela, não é teu, é dele. Pegou não? Aquilo que é teu, ninguém vai poder pegar, porque quem deu a ordem para chegar até você foi Deus. Se Deus deu uma ordem para isso,
isso, e aí eu não sei o que. Entenda você como tiver necessidade. Se Deus deu uma ordem para isso o que? Você que sabe, chegar até você, ninguém vai deixar de trazer na tua mão, ninguém vai ficar pelo caminho com aquilo que Deus preparou para você. O casamento é teu, ninguém vai pegar o casamento que é teu. O filho é teu, traficante não vai pegar. A filha é tua, quem está lá fora não vai tocar. O que é teu e ponto. Diga assim, ó, o que é meu vai chegar na minha mão. Antes da carne chegar na mão de Elias, já era de Elias. Antes do pão chegar na mão de Elias, já era de Elias. É por isso que corvo não perde no caminho e nem come a carne. Porque aquilo que Deus falou que vai chegar na tua mão, não tem nada no caminho que impeça isso de chegar na tua mão. Oh meu Deus, o que Deus falou que vai chegar na sua casa, fica tranquilo, vai chegar. O que Deus falou que vai chegar na tua vida, vai chegar. O que Deus falou que vai chegar na tua empresa, vai chegar. E aí, entenda como a sua necessidade mandar. Eu sei o que eu estou esperando chegar na minha vida, e vai chegar. E o que você espera chegar na sua vida, vai. Pergunta para mim por quê? Que quem prometeu foi. Eu vou mandar o corvo te sustentar. Quem prometeu foi. O corvo vai levar pão e carne para você. Quem prometeu foi. Então o corvo pode chorar de raiva, mas dessa carne ele não vai poder comer. É meu. E o que é meu não vai ficar com ninguém. Olha para alguém e diga assim, ó, para que seja seu, começa a dizer que já é seu. Pegou, Luciano, pegou? Eu posso repetir isso para você entender e dar um grito aí? O que vai ser seu, já comece a dizer que é seu. Porque se é seu, então já deveria estar na tua mão. E se você começar a dizer é meu, pode estar na mão de quem for, mas vai ter que trazer para a tua mão. O que é teu não vai ficar no bico do corvo. O que é teu não vai ficar na vida de ninguém, é teu, vai chegar na tua vida. Bata no peito e diga, é meu. Virá para você. Esconde-te no Querite, você vai beber da água do ribeiro, e eu já tenho ordenado a corvos que te sustentem. Deus habita em um alto e sublime trono. Esse pão vinha de Deus, essa carne vinha de Deus, e aquilo que vem do céu para você, vai chegar até você. Só para a gente fechar essa questão do Querite. Então o corvo está trazendo aquilo que o corvo queria comer, o corvo tem que trazer. Aquilo que o corvo queria pegar para ele não pode, porque já tem dono. Desde quando saiu da boca de Deus, que é de Elias, não é do corvo. Então vai chegar para Elias, até que um dia Elias acorda pela manhã, vai tentar lavar o rosto e não tem água no Querite. Não tem mais água no Querite. O que faz Elias ficar prostrado? Porque a gente tem uma falsa ideia que se a gente se prostrar, Deus vai trazer o que a gente está precisando. Está no texto que ele está prostrado. Ele vai até o Querite e não tem água. Aí não tem água, ele se prostra na beira do Querite que não tem água. Como se prostrar diante daquilo que é o meu problema fosse resolver o problema. Aí Deus vem e diz assim para ele, levanta. Porque não adianta você ficar prostrado aí, porque eu não vou colocar água nesse Querite mais. Levanta. Deus dá uma ordem a ele para ele se levantar no lugar onde ele está prostrado, porque aquilo que ele queria ter, não tem. Ele queria que o Querite tivesse água. Naquele dia, Querite não tem água. E quando não sai do jeito que eu quero, eu me prostro. Quando não sai do jeito que eu espero que saia, eu me prostro.
Ou será que eu me levanto para entender que se não saiu do jeito que eu queria, é porque Deus já está querendo de outro jeito? É porque Deus quer que eu me posicione de outra forma. Levanta, levanta, levanta. Levantar, Senhor, levanta. Ele levanta, e aí ele vai ouvir uma ordem. Vai para Sarepta, que é de Sidom. Eu já tenho ordenado ali a uma mulher viúva que te sustente. É fácil acreditar nisso. É fácil. Por quê? É só analisar o que Deus já fez. Quando eu analiso o que Deus já fez, eu consigo ter força para acreditar no que Deus disse que ainda vai fazer. Pegou? Eu já dei uma ordem a uma mulher viúva que te sustente. Como é que Elias vai duvidar disso? Só se fosse doido. Que Deus, há pouco tempo, deu ordem a corvo, para corvo sustentar, e o corvo obedeceu. Então quer ter força para acreditar no que Deus te prometeu e ainda não aconteceu? É só dar uma olhada para tudo aquilo que Ele já te prometeu e que já fez na tua vida. Aí você vai conseguir se levantar do seu lugar de prostração. Levanta, que o Deus que já fez ainda tem muito para fazer. Reage. O Deus que te trouxe até aqui te levará até onde te prometeu que você vai chegar. Se coloque de pé. Mas apóstolo, não tem água aqui. Se não tem aqui, é porque Deus já colocou ali. Levanta. Vai para Sarepta, que é de Sidom. Eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Uma mulher viúva. Mas Deus poderia ter dado uma ordem a um fazendeiro rico. Deus poderia dizer: olha, eu já dei uma ordem a um fazendeiro rico, lá de Sarepta, para te sustentar. Só que se Deus tivesse dado ordem a um fazendeiro rico, a glória seria do fazendeiro rico. Aí Deus dá uma ordem a uma mulher viúva que sustente Elias, uma mulher viúva que, de acordo com a narrativa do texto, não tem quase nada em casa. Por quê? Porque a glória não vai ser de homens. Olha aqui para mim. O que Deus vai fazer na tua vida, a glória não vai ser de homens. É por isso que tem gente que não está te ajudando, você está entendendo? Tem gente que não está estendendo a mão para você. Tem gente que nem levou o currículo que você pediu. Tem gente que não abriu aquela porta para você. Por quê? Porque Deus não quer que essa glória seja para homens. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande, que quem olhar vai dizer: só Deus poderia ter feito isso aí. Eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. E como Elias já tem uma experiência com Deus, fica fácil acreditar agora que Deus vai fazer o que está prometendo. Basta analisar o que Deus já fez, para que eu tenha força para acreditar naquilo que Ele ainda pode fazer. Então ele se levanta e vai na direção de Sarepta, que é de Sidom. Tem algumas dificuldades aqui, porque Sarepta, que é de Sidom, é a terra de Jezabel. E quem é Jezabel? É a causadora de tudo isso aqui. Jezabel é o pivô de toda essa crise. E a terra para a qual Deus manda Elias ir é exatamente a terra onde essa praga nasceu, de onde esse troço saiu. Essa mulher saiu de lá. Aí Deus está dizendo para Elias: vai lá. E o que era Sarepta, que é de Sidom? Bom, Sarepta, que é de Sidom, então, era conhecida como a terra de Jezabel. E agora? Agora Sarepta, que é de Sidom, vai ser conhecida como a terra da manifestação do poder de Deus. Deus vai transformar lugares só por sua causa. Deus vai mudar famílias inteiras só por sua causa. Deus vai fazer rebuliço dentro de algumas empresas só por sua causa. Deus vai fazer um rebuliço em Sarepta. Elias chega e na entrada da cidade tem uma mulher viúva. Aí Elias já começa a entender: olha aí Deus fazendo. Porque o Deus que diz que vai fazer, Ele também dá sinais que já está fazendo. Olha aí a mulher viúva. Só que tem um detalhe: a mulher viúva, de acordo com ela própria, está apanhando 2 gravetos. Graveto. Essa mulher não foi rachar lenha.
Essa mulher foi pegar 2 gravetos. Quem é da roça? Ah, você é da cidade. Você é o quê? Da capital. Levanta a mão, roceiro. Quem é da roça? Irmão, se você é de campo, você é da roça, dá licença. Quem é da roça? Eu falei graveto e você sabe o que é graveto. Como se você fosse o príncipe do apartamento agora. Você é da roça. Aí Elias olha para essa mulher. E essa mulher está apanhando 2 gravetos. Gente, 2 gravetos? Bom, vamos lá falar de roça. Né, Maico? 2 gravetos na roça serve para quê? Para acender o fogo. Para manter a chama, não. 2 gravetinhos? 2 gravetos serve para quê? Para acender. Mas é interessante. Ela está pegando os 2 gravetos. E essa mulher só está apanhando 2 gravetos, porque ela está dizendo: vai ter fogo lá em casa. Eu não estou entendendo, apóstolo. Vai desenhando na sua cabeça. Só pega 2 gravetos quem entende a importância de se ter fogo. Só apanha 2 gravetos quem entende a importância de se ter fogo. Após que momento da vida dela ela estava? Ela não tinha mais nada, ela havia perdido tudo. Ela não tem marido, ela só tem um filho. Ela não tem armário cheio de compra. Ela não tem um saco de arroz de 5 quilos cepé. Ela só tem um punhado de farinha. Ela diz que é um punhado de farinha. E o que é um punhado de farinha? Quem é da roça também vai entender. Punhado de farinha é aquilo que cabe em uma mão fechada. Ela tem um punhado de farinha, é só o que ela tem. Ela tem um pouco de azeite de uma botija, e é só o que ela tem. Não tem uma despensa cheia, não tem um congelador cheio de carne, não tem nem um galetinho de domingo guardado no forno. Ela não tem nada disso. Mas mesmo não tendo nada disso, ela está dizendo: eu vou pegar 2 gravetos, porque dentro da minha casa vai ter uma chama acesa. Dentro da minha casa vai ter uma chama acesa. Só pega 2 gravetos quem está querendo acender uma chama. Só pega 2 gravetos quem está querendo acender uma chama. Olha aqui para mim. Ela não tem nada, mas ela está dizendo: eu ainda vou acender uma chama. Ela perdeu tudo, mas ela ainda está dizendo: eu vou acender uma chama. Só pega 2 gravetos quem entende a importância de manter uma chama acesa. Eles entram na casa. Elias diz assim para ela: me dá água. Prontamente ela se retira para buscar a água que Elias pediu. Elias, percebendo a predisposição dela em ajudar, em dar o que tem, Elias vai dizer: traz também para mim um pão, um bocado de pão em tua mão. Ela para, vira, olha para Elias e diz assim: ó, vive o Senhor teu Deus. Está escrito na testa dele? Por acaso ele tem uma plaquinha: sou profeta? Por acaso ele tem uma camisa assim, ó, profeta dos últimos tempos? Não está escrito na roupa dele, nem na testa dele, mas na face dele está dizendo: Deus está na vida dele. Deus é como esse homem. Que negócio é esse? Enquanto tem 100 profetas escondidos, tem alguém que nem está dizendo que é profeta, mas quem olha diz: é profeta. Deus está na vida dele. Ela olha para Elias e diz: vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho. Eu não tenho nenhum bolo aqui. Se eu tivesse, eu te daria, mas eu não tenho nenhum bolo aqui. Está vendo aqui, olha? Eu só tenho um punhado de farinha numa panela, uma mão fechada de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo. Preparar o que? Essa farinha misturada com azeite. Vou preparar o que eu tenho, ou o que sobrou, para mim e para meu filho. E nós vamos comer e vamos morrer. A expectativa dela para o dia seguinte é morte. A expectativa dela para o dia seguinte é nenhuma. A expectativa dela para a frente é: não tem futuro. Para nossa casa acabou, para nossa família acabou. Mas entenda,
Essa mulher chamou a atenção de Deus. Eu vou te dizer como. Ela chama a atenção de Deus. Por que Deus manda o profeta para a casa dela? Não foi por causa do profeta, que para sustentar profeta, Deus já havia usado até corvo. Não é para sustentar profeta, é para honrar a atitude dessa mulher. Porque ela só tem um punhado de farinha, só tem um restinho de azeite, não tem ninguém para dar nada para ela, mas ela ainda sai de casa naquele dia e vai dizer: eu vou acender uma chama dentro da minha casa. Ela não tinha o que gostaria de ter, mas com aquilo que ela tinha, ela vai fazer alguma coisa. Ai, tem gente aqui esperando ter mais para começar a fazer coisa pequena. Começa a fazer com aquilo que você já tem. Ei, meu irmão, olha aqui, minha irmã. Essa mulher, ao invés de dizer assim, ó, eu não tenho mais nada para fazer, ela olha para a situação e diz: ainda resta uma coisa, e se eu ainda posso fazer alguma coisa pela minha casa, eu vou fazer. Eu vou pegar 2 gravetos, porque o que eu tenho não dá para manter chama acesa por muito tempo. Eu vou pegar 2 gravetos. Eu não preciso de um fogo aceso muito tempo, porque eu não tenho farinha para isso, mas pelo menos 2 gravetos eu vou pegar. Presta atenção. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: você já fez tudo que poderia ter feito? Seja sincero, irmão. Após eu estou desistindo, mas você já fez? Antes de desistir, você já fez tudo que poderia ter feito? Seria fácil para ela desistir desse filho, desistir da própria vida, como Agar um dia fez. Agar, só porque acabou a água que tinha, ainda tinha pão. Só porque acabou a água, a Bíblia diz que Agar pegou Ismael, colocou debaixo de uma árvore e foi para longe dele, dizendo assim, ó, que eu não quero ver o menino morrer. Mas tem pão ainda. Ela abandona o menino debaixo da árvore, ela desistiu. Essa mulher aqui não. Agar tinha pão na mão. Essa mulher tem um pouquinho de farinha dentro da panela ainda. Agar tinha mais do que ela e desistiu. Ela tinha menos do que Agar, mas está insistindo. A pergunta é: você já fez tudo que podia ter feito pelo teu casamento? Apóstolo, eu já fiz de tudo. Fala a verdade. Será que não dá para pegar uns 2 gravetinhos para acender um fogo, não? Será que não dá para tentar acender uma chama aí, não? Apóstolo, já fez tudo que eu podia pelo meu filho. Acende uma chama hoje. Pega uns 2 gravetinhos se quer, irmão, pelo menos. Tenta acender uma chama de novo. Apóstolo, eu já fiz tudo que eu podia pela minha casa. Tem certeza que fez? Mas não adianta fazer mais nada. Será que não? Será que nessa atitude que você vai tomar hoje, Deus não pode descer para operar um milagre? Será que nisso que você vai fazer, só porque está sendo agora motivado pela palavra, Deus não vai transformar a tua vida? Por que Deus mandou o profeta para a casa dela? Porque viu essa mulher pegando 2 gravetos na rua. Gente, pegar 2 gravetos na rua desencadeou um milagre dentro de casa. Você está entendendo ou não? Se essa mulher ficasse dentro de casa dizendo: não adianta fazer mais nada, eu vou esperar a morte chegar, o profeta não entraria lá. Mas quando essa mulher acordou, que olhou para o menino, que viu um pouquinho de farinha, que viu um restinho de azeite, ela pensou assim, ó: ainda tenho uma coisa para fazer, mesmo que seja a última coisa, mas eu vou fazer. 2 gravetos. Ela vai acender uma chama. Quem pega graveto reconhece a importância de se ter uma chama acesa. Ela não pega lenha, ela pega 2 gravetinhos. Ela não pega uma tora para cortar no machado. Ela pega 2 gravetinhos. Mas eu tenho um recado para te dar nessa noite. Pergunta aí o quê? Onde você pegou os gravetos, você vai ter que voltar para pegar lenha. Apóstolo, eu não estou entendendo. Onde você pegou os gravetos e acendeu a chama, você vai ter que voltar para pegar lenha. Pergunta para mim por quê?
Porque Deus vai manter uma chama acesa dentro da tua casa. Não vai acabar a farinha, não vai faltar o azeite. Você estava pensando que era só 2 gravetinhos, você ia ter que pegar, mas Deus está dizendo: pode se preparar para uma chama maior, pode se preparar para um fogo intenso, pode se preparar para coisas grandes. Você pegou 2 gravetos porque pensou, lá em casa agora vai ser só isso, mas Deus está dizendo: racha a lenha hoje, porque vai ter fartura na tua casa. Eu tenho aqui, profeta, olha, um punhado de farinha e um pouquinho de azeite numa botija. Peguei esses 2 gravetos, vou acender aqui um foguinho, fazer uma mistura aqui para meu filho e para mim. Nós vamos comer e nós vamos morrer. Aí pronto. Aí Elias olha para ela, aí já foi Deus no negócio. Elias olha para ela e diz assim: ó, faça o que você está dizendo, mas primeiro pega o que você tem, faça para mim um bolo pequeno e me traga aqui para que eu coma, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre Israel. Eu vou terminar, irmão, eu vou terminar. Mas aquela mulher estava pensando que era o fim, o que ela não sabia que só era o começo. Aquela mulher estava olhando, está dizendo assim: ó, agora acaba tudo. Só que Deus olhou para a casa dela e disse assim: ó, eu vou fazer multiplicação aqui dentro. Só que tem um detalhe: ela tinha um punhado de farinha, ó, uma mão fechada de farinha. Ela tinha um pouquinho de azeite em uma botija. Entenda uma coisa: o que ela tem é pouco. É o quê? Mas o que Elias mandou ela fazer? Traga o pouco que você tem e coloca aqui na minha mão. Eu vou te explicar isso aqui. Ali já não era mais Elias, ali já era Deus falando com ela. Isso que é pouco, coloca na minha mão primeiro. Pega o pouco que você tem, coloca na minha mão. Ele diz assim: ó, faz primeiro para mim um bolo pequeno. Irmão, eu vou dizer uma coisa: não é que a mulher fez. A mulher pegou o punhado de farinha, o restinho de azeite, fez um bolo e colocou na mão de Elias. Quando ela pegou o que ela tinha e colocou na mão de Elias, Deus colocou o que ela não tinha dentro da panela dela. Você entendeu ou não? Lembra da história dos 5 pães e 2 peixinhos? Pegaram o pouco que tinha, colocaram na mão de Jesus, e o que aconteceu? Multiplicação. A multiplicação acontece quando eu pego o pouco que eu tenho e confio em um Deus que tem muito e coloco na mão dele. Ela coloca na mão de Elias, é a palavra profética vem, e o texto vai dizer: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Não foi a palavra de Elias, a palavra do Senhor, que ele falou pelo ministério de Elias. Ou seja, de 2 gravetos, naquela casa passou a ter muita lenha. De uma pequena chama, passou a ter agora uma grande chama. Ai meu Deus do céu, eu vou dizer, quando ela acendeu uma pequena chama, Deus deu um jeito daquela chama crescer dentro da casa dela. Você está entendendo ou não? Faça o que você pode com aquilo que você tem, e Deus fará o que você não pode com aquilo que você não imaginava que um dia pudesse ter. Deus quer honrar você. Essa mulher estava pensando que era o fim. Vou pegar só 2 gravetos. Você é da roça, Josiel? Você já pegou lenha? Já rachou lenha mesmo? Tamo junto. Quem aqui já pegou lenha? Já entrou numa mata de eucalipto lá para pegar lenha? Quem já? Eu já na minha juventude morava na roça. Quando a gente ia lá na mata lá pegar o eucalipto, pegar a lenha, a gente pegava só 2 gravetos? Não. E por que a gente pegava mais lenha? Porque a nossa expectativa é de que ia ter muita coisa para se fazer com aquela lenha.
Essa mulher só pega 2 gravetos. Quando ela só pega 2 gravetos, ela está dizendo o seguinte: é só isso aqui, porque lá em casa não vai ter mais nada. É só isso aqui, porque lá em casa não vai ter mais nada. Para de dizer que não vai ter nada, onde Deus já decidiu que vai fazer chegar tudo. Para de dizer que acabou, quando Deus está dizendo só está começando. Porque o graveto começa o fogo, mas depois tem que ter madeira para manter a chama acesa. Aleluia! Ela pensou que era o fim, mas para Deus só estava começando. Tem gente aqui que também pensou que era o fim, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: não vai acabar nada, não é o fim de nada, só está começando o que eu tenho para fazer na tua casa. Quem está comigo para dar glória a Deus? Fique em pé para adorar a Ele. Aleluia. 2 gravetos. 2 gravetos. Os pedacinhos. Irmão, graveto só serve para acender a chama. Graveto não é para manter a chama. Graveto é só para acender. Então a expectativa dela: o que eu tenho vai durar muito pouco. Eu só preciso do fogo produzido por 2 gravetos. Com base no que eu tenho, o que eu preciso é da chama produzida por 2 gravetos. Quando o graveto é só para acender a chama. O que ela está dizendo para ela própria é o seguinte: na verdade eu não tenho nada mais. Ela fala para Elias: meu filho e eu, nós vamos comer e vamos morrer. Que é isso? É liberar uma sentença de derrota para a própria vida. Nós vamos morrer, nós vamos comer e vamos morrer. Por que ela está falando isso? Com base no que ela está vivendo. Porque no dia anterior, a panela não estava cheia de farinha não. No dia anterior, 2 dias antes, 3, 10, o que ela tinha foi acabando dia a dia. Dá para entender que era só ela e o filho dentro de casa. Quem fazia o alimento era ela. E se quem preparava o alimento era ela, ela assistiu a farinha e acabando dia a dia. Ela foi assistindo o azeite e acabando dia a dia. E detalhe, ela assiste acabar sem poder fazer nada para aquilo mudar. Não é assim algumas coisas da nossa vida? A gente assiste, a gente sabe que está acabando, e a gente não consegue fazer nada para reverter. Ela não tem mais mandioca para ralar, para passar pelo processo para virar farinha. Ela não tem mais o produto da vide para pisar. Ela não tem mais o produto da oliveira para fazer azeite. Ela não tem mais. Não tem. Então ela assiste e acabando dia a dia. Está acabando. Eu não posso fazer nada para reverter.